Tudo bem por aí? Olá, boa noite. Gente, eu tenho ficado tão feliz com essas aulas da lousa, eu tenho tentado cada vez mais trazer as técnicas de decoração mais palpáveis para vocês. E a minha intenção real é que vocês saiam daqui muito inspirados a mudar a casa de vocês, a levar aquilo para casa de vocês, na verdade, sem necessariamente precisar investir dinheiro, sair, ir pra loja, tipo, vocês perceberem que às vezes adaptações podem fazer grandes diferenças. E essa é uma das técnicas que é, assim, imbatível no quanto funciona, enquanto tá bem, enquanto, assim, muda o ambiente e traz mais interesse, muito mais coisas. Sejam bem-vindos, boa noite. Tô aqui esperando uns minutinhos só para o pessoal ser avisado, para aparecer. Se tiver alguém aqui no Face, no YouTube, tô testando, tá? Vão me avisando se tá conectando, se dá para ouvir, se o áudio tá batendo, porque isso vai fazer muita diferença aí para as próximas lives. Mas olha, aqui nessa lousa tá escrito, eu normalmente ponho algumas coisas escritas, mas não dá tanto para ver, não é? Mas eu quis fazer um ponto, porque hoje eu vou falar da composição de ambientes, de como a gente vai compor ambientes incríveis, assim, trazem muito interesse para o seu ambiente através dessa técnica que a gente chama de ponto focal. Então eu desenhei aqui um ponto para vocês começarem a entender como essa técnica funciona. Daqui a pouquinho a gente começa com a aula. Vão me contando um pouco. Estão todos bem? Vou acenar aqui para vocês. Todo mundo bem? Boa noite. Sempre feliz. Gente, na semana que vem, quinta-feira, é o dia do Natal, né? Assim, da véspera de Natal. Então eu não quero deixar de estar aqui com vocês, mas eu quero entrar antes, talvez de manhã ou à tarde. E aí vocês me falam se vocês querem alguma dica pro próprio Natal. Eu tô elaborando aqui uma decoração tão bonitinha aqui em casa, nesse ano tão atípico. Eu quis fazer uma coisa bacana, porque eu tenho criança, tudo. Mas se vocês querem algumas dicas de última hora, se vocês querem continuar com o papo de decoração da casa, de composição, de combinação, enfim, depois vocês me contam o que vocês querem, tá? Eu vou começar aqui a introduzir um pouco do papo de hoje, né? Hoje eu quero ensinar vocês uma técnica, eu falo muito, quem me acompanha, alguém pergunta de quadro, eu falo sobre o ponto focal. Alguém me pergunta de objeto, eu falo sobre o ponto focal. Alguém me pergunta... O ponto focal é uma técnica muito básica da decoração, e não só da decoração. É uma técnica básica, gente, usada por mágicos. Olha que coisa doida. Os mágicos, eles normalmente se aproveitam desse conhecimento que eu vou falar pra vocês qual é daqui a pouco, para poder desviar nossa atenção do que realmente importa ali, né? Que é o movimento que ele vai fazer. Enfim, e quando a gente fala de ponto focal, a gente usa isso na decoração, como eu falei, até os mágicos usam, mas em pintura se usa, artistas usam, em roupa, em muitas coisas a gente usa o ponto focal. E isso é uma técnica muito simples, muito fácil de entender, e quando você se perguntar, como eu uso o ponto focal na minha casa, qual que é a melhor forma de eu usar o ponto focal na minha casa, você vai começar a criar ambientes de muito interesse. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele processa muita coisa durante o dia, assim, muita coisa durante os nossos dias, durante a nossa vida. A gente enxerga muita coisa, vê, processa, e ele precisa fazer leitura, mesmo que inconsciente. A gente não precisa necessariamente conscientemente estar ali pensando, mas ele vai lá fazendo leituras e leituras do ambiente que nos rodeia. Então, ele tem algumas estratégias, digamos assim, de atenção, mas pra gente poder... pra ele poder entender melhor os ambientes, sabe? As coisas que nos rodeiam, né? Os ambientes não, ainda não cheguei nos ambientes. Mas isso acontece nos ambientes, tá? Quando a gente chega num ambiente, é natural que o nosso cérebro tente reconhecê-lo de alguma forma, tente buscar alguma informação. E onde ele vai buscar? Aonde chama mais atenção. Então, sempre que a gente vai para um lugar, existe algo que nos chama atenção e que nos faz
olhar para aquilo antes da gente se dar conta. Então, antes da nossa consciência perceber o que está acontecendo, a gente já olhou. E isso pode ser dentro da nossa casa por nós mesmos, tá? Então, às vezes a gente cria o ponto focal, que é isso que eu estou explicando sem querer. E muitas vezes a gente... são as visitas, ou seja lá quem vem aí, tá? Então, o ponto focal é isso. Na verdade, ele se chama de ponto focal, mas ele não é necessariamente um pontinho, que nem eu desenhei aqui pra vocês, não. Ele na verdade, uma regiãozinha, não é normalmente muito grande, mas é uma região que chame a atenção do nosso cérebro, ou seja, do nosso olhar, no primeiro momento. Então a gente vai buscar sempre olhar aquilo e vai ser a primeira coisa que vai chamar a atenção. Eu brinquei e eu falei pra vocês que os mágicos usam isso, eles normalmente usam porque eles sabem que o nosso cérebro vai buscar essa informação, então eles nos dão a oportunidade de olhar para algo que chama a atenção e eles conseguem, enquanto a gente não está atento, fazer ali as mágicas deles sem a gente perceber. Isso é uma grande tática de mágica. E é uma grande tática de marketing, é uma grande tática de muitas áreas, não só da decoração ou do marketing. Mas como a gente usa isso no ambiente, tá? Eu vou começar explicando pra vocês... Calma aí, que eu esqueci meu paninho aqui. Eita, pronto. Eu vou começar tentando explicar pra vocês um pouco sobre a composição, pra vocês entenderem como que a gente usa isso nas composições, tá? Composição é tudo... A composição nada mais é do que uma combinação de alguns elementos, não é? Então toda vez que a gente combina um ou mais elementos, a gente está compondo. Eu vou dar um exemplo de uma sala, porque normalmente uma sala tem mais do que uma composição. Então, o que acontece muitas vezes numa sala é que a gente tem a sala, por exemplo, de TV, às vezes a gente ainda tem uma salinha de estar, às vezes a gente tem a sala de jantar, às vezes a gente tem home office, às vezes, hoje em dia a gente tem até meio que a cozinha, né? Na mesma região ali. Então, eu vou tentar dar um exemplo disso. A primeira composição que a gente tem nesses ambientes é a composição macro, é a composição do todo, tá? É a composição da sala dos todos os ambientes juntos, ou seja, eu não quero que vocês fiquem um pouco atordoados quando eu falar isso, porque normalmente a gente não trabalha assim no macro direto, tá? Quando a gente tá trabalhando com a técnica de decoração, a gente começa trabalhando um pouco menor, e aí a gente vai crescendo as composições. Mas também não é uma composição muito pequena, tipo de objetos, que eu já vou chegar lá. A gente começa em composições de cada ambiente, porém elas devem conversar, né, de certa forma e se combinar. Eu não vou falar tanto disso hoje, eu vou falar um pouco mais não da combinação. Depois, se vocês quiserem, escreve, fala, eu quero saber sobre a combinação dos ambientes e eu dou umas dicas para vocês. Hoje eu quero falar sobre a composição. Então, aqui tem uma composição macro, que é a composição da sua sala inteira, com todos os espaços que elas têm. Você pode até escrever quantos espaços elas têm. Na minha casa, por exemplo, a minha cozinha é aberta, aí tem a sala de jantar, tem um escritório, tem uma sala de TV e tem até uma linha meio de bar. Então eu tenho praticamente 4 ou 5 até espaços dentro desse ambiente macro, tá? Aí, dentro desse ambiente macro, eu vou ter outras composições. Eu vou ter a composição, por exemplo, da sala de TV, tá? Aí eu vou ter aqui a composição de uma sala de jantar, tá? Eu tô quase que desenhando minha casa aqui, gente, só pra vocês entenderem. Aí eu posso ter, por exemplo, vou desenhar aqui um escritório. Vamos supor que seja uma sala com 3 composições, tá? Então, eu tô falando de composições macros, depois eu tô falando de 3 composições dentro dessa composição. E cada composição dessa, o tapete, o sofá, é uma composição menor, né? Um pouco micro.
E quando eu falo de conjunto de quadros ou conjunto de objetos, isso também são composições. Então, quando a gente fala da composição, é na verdade a combinação daqueles elementos. Então a gente pode falar da macro, que é a combinação de tudo que rola ali na sala, digamos. Eu tô falando sala porque é um pouco mais difícil de pensar, porque na sala a gente tem mais elementos juntos. Normalmente no quarto a gente não tem tanta coisa acontecendo junta, né? Normalmente no banheiro muito menos, mas na sala normalmente a gente tem. E aí a gente vai diminuindo a quantidade de composições que a gente tem dentro daquela composição. Então, quando a gente fala de ponto focal, e é por isso que eu quero ensinar para vocês, a gente usa no macro a mesma estratégia do que a gente usa no micro. O que eu quero explicar para vocês é que nisso tudo grande, a gente pode usar a técnica do ponto focal, mas quando eu estou fazendo uma composição de quadros pequena, eu também posso, tá? Então, o que é o ponto focal? Como eu já expliquei, é uma região que vai chamar a atenção do seu cérebro, tá? Então, a gente pode ter isso naturalmente, ou seja, um ponto focal já existente, o que é um ponto focal já existente? É um ponto focal que muitas vezes já está naquele espaço. Às vezes a gente tem uma lareira, às vezes a gente tem uma escada, às vezes a gente tem alguma coisa naquela sala ou naquele quarto que e vazio, vamos supor que ele esteja totalmente vazio, a nossa atenção ela já vai ser chamada para aquele espaço, ela já vai ser, a gente já vai virar naturalmente e olhar para aquele espaço, aquilo já existe, tá? E a que é criada, né? Então a gente tem o ponto focal já existente e o ponto focal criado. O criado é a gente brincar como mágico, é a gente criar algo que vai chamar atenção, normalmente porque a gente tem algo lá que a gente quer que chame atenção, porque a gente gosta, a gente quer que aquilo seja valorizado, tá? E isso eu vou tentar explicar um pouco numa composição de vestuário, que eu sempre falo, eu sempre dou esse exemplo. Se você já me acompanha aqui, você já ouviu eu falar isso 1000 vezes, mas é para entrar na cabeça de vocês. Mas de qualquer forma, quando a gente cria esse ponto focal, a gente tende a colocar mais atenção num lugar ou em uma parte da composição. Quando eu falei que a gente consegue criar isso no macro, a gente pode tanto criar numa parede inteira, quanto a gente pode criar nas almofadas que vão num sofá, tá? No micro. E eu vou explicar melhor pra vocês como fazer isso, tá? Eu vou, assim, vamos supor que a sua casa tem essa lareira que é o ponto focal natural. Uma das suas opções é você manter aquilo como ponto focal e você criar um ambiente ali que chame mais atenção. Você começa a sua criação por ali. E aí você já consegue imaginar o sofá que você vai colocar em volta, as coisas que vão acontecer em volta daquele lugar, porque você sabe que aquilo chama atenção. Então você quer colocar ali coisas que até quando você buscar esse olhar, quando você entrar na sua casa, quando você entrar naquele ambiente, você vai olhar e falar, uau, aquilo me traz paz, aquilo me traz amor, aquilo é maravilhoso, tá? Então a gente vai tentar criar esse ponto focal ali em volta, ele já tá lá, né? Ele já tá criando, ele já tá chamando a atenção. Então a gente cria um ambiente, às vezes a gente cria uma sala de jantar ali na frente, ou uma saleta mesmo, muito linda, que a gente sabe que quando a gente entrar, a nossa atenção vai estar voltada para aquele lugar naturalmente, tá? Ou a gente pode criar. E qual é a vantagem de ter um ponto focal? A maior vantagem. Lembra que eu expliquei no começo que o nosso cérebro ele tenta fazer sempre a leitura dos espaços que a gente convive, encontrando esses pontos e, enfim. Quando a gente não tem um ponto focal, a gente tem mais de um, a gente tende a olhar para todos. A gente tende a olhar para todos os pontos focais. Então, em vez de a gente olhar para um lugar e aquilo, o nosso olhar ser direcionado e aquilo nos trazer paz, amor, a gente fica olhando muita coisa. E é muita coisa acontecendo dentro da gente. E isso pode se tornar estressante, isso pode se tornar cansativo, isso pode, a longo prazo, deixar a gente um pouco atordoado e às vezes a gente nem percebe. Por quê?
Quando a gente cria um ponto de atenção, aquele ponto faz com que o nosso cérebro se vire, com que a gente sinta mais atenção, porque ele vai se virar para aquilo. Independente de você querer que exista ou não, existe ponto focal, tá? Então eu vou dar exemplo no macro, eu sei que eu ainda estou falando muito na teoria e pode ser um pouco cansativo e difícil ouvir essa parte, mas é para vocês entenderem melhor. E eu vou explicar para vocês como funciona, por exemplo, no micro também, tá? Então, enfim, quando a gente tem, por exemplo, diversos pontos focais, porque a gente não chegou a querer criar algo com ponto focal, então a gente acabou colocando cor, espalhando pelo ambiente, isso acontece muito, e isso faz com que o nosso cérebro fique perdido naquela atenção. Ele não é direcionado para um lugar, entendeu? Ele fica ali pipocando, que eu falo. O exemplo que eu falei que eu ia dar é o seguinte, tá? Se você compra um colar lindo, maravilhoso, eu sempre dou esse exemplo, se você já ouviu, me desculpe. Mas é que eu acho que ele é mais fácil da gente entender. Se eu tô com um colar, que hoje eu nem tô, devia ter posto, lindo, maravilhoso, e eu quero chamar atenção pra ele, eu preciso primeiro entender que o fato dele chamar atenção no meu pescoço não vai ficar só atenção no colar. Tudo que tá ali na minha volta vai chamar atenção. Então, quando eu escolho um ponto focal, eu quero escolher um espaço todo que chame atenção de uma forma bacana. É até uma boa forma da gente esconder aquelas coisas que a gente não gosta muito na nossa casa. Porque a gente chama tanta atenção para um lado que as pessoas, nem a gente repara tanto no lado que a gente às vezes não gosta tanto, tá? Então, se eu gosto, eu tô bem, tô feliz, quero chamar atenção pro meu rosto, pro meu colo, eu vou lá, uso um colar lindo, maravilhoso, pronto, tá? Agora, se eu quero valorizar muito aquele colar, existem técnicas que a gente pode usar do ponto focal para valorizar aquele colar, que eu vou chegar nestes próximos 2 minutos. Então eu posso usar uma roupa que faça com que esse colar chame atenção, esse colar e tudo que tá em volta, tá? Agora, se eu gosto dele, eu quero que ele esteja ali na composição, mas eu não quero necessariamente dar mais atenção para ele, eu uso outras táticas, tá? Agora, o que eu falo que a gente cria às vezes vários pontos focais sem querer, é que muitas vezes a gente não só usa o colar, como a gente usa um cinto que chama atenção, a gente usa um sapato que chama atenção, e aí em vez do seu olhar para aquela pessoa e ele subir e ele ficar naquele colar maravilhoso, ele fica perdido entre tudo que chama atenção. Tá? Então esse é o ponto inicial quando a gente quer fazer uma composição com ponto focal. A gente cria um espaço para chamar mais atenção. E esse pode ser, por exemplo, se você não sabe, o primeiro passo para você começar a decorar ali sua casa, o primeiro espaço para você decorar sua casa. Então, pode ser que você já tenha um já existente, ou pode ser que você vá criar um. Então eu vou te dar aqui uma dica de como normalmente qual é um espaço adequado para a gente criar um ponto focal. Tá? Ah, nem devia apagar aqui, vou deixar aqui a minha salinha. Não vou deixar a sala não, que eu quero explicar pra vocês, vou apagar essa parte de dentro. Vamos supor que a porta seja aqui nesse canto, tá? Dá pra vocês verem aqui? A porta aqui nesse canto. Se a porta é nesse canto, a partir do momento que a gente entra, a gente se vira para lá, porque a nossa tendência é querer andar para a área aberta do ambiente, tá? Então, a partir do momento que eu viro para lá, o meu ponto focal natural, tipo, o lugar que meu corpo naturalmente vai se voltar quando ele entrar nesse ambiente, é esse canto aqui. Tá? Então, eu posso escolher, por exemplo, uma pintura que chame mais atenção. Então, assim, você quer colocar tijolinho, você quer colocar uma parede colorida, você quer colocar desenhos na sua parede, ou qualquer coisa desse tipo, o lugar que você pode colocar é o ponto focal. Ele já vai naturalmente chamar mais atenção, né? Esse ponto focal dessa virada do corpo, ele vai chamar mais atenção naturalmente, e o que você colocar lá vai ficar ainda mais em destaque. É muito bacana. E aí, você pode, por exemplo, escolher, ou você pode escolher só uma parede, tá? Não precisa ser necessariamente essa, pode ser só essa, ou pode ser só essa, porque às vezes tem janela em alguma delas e tudo mais. E aí, aqui meio que na frente, que já vai ser tudo onde vai chamar atenção, é onde a gente cria o nosso ponto de interesse. Então aqui é onde a gente vai colocar as coisas que a gente quer que chamem atenção.
Muitas vezes a gente quer que chame a atenção um móvel lindo, antigo que a gente tem. Às vezes a gente quer que o nosso sofá chame mais atenção. Às vezes a gente quer que sei lá, alguma coisa, uma coleção de quadros ou qualquer coisa. Então essas paredes vão ser incríveis para você colocar isso, tá? O que é... E você pode escolher não fazer isso, tipo, não ter nada que chame mais atenção que o resto. Mas o que é o cuidado quando a gente trabalha assim com ponto focal? É da gente não fazer isso. A gente pintar aqui, 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 ou aqui e aqui. Eles não estão ligados, eles são muito diferentes. Então quando eu entro, eu vou voltar o meu olhar para as duas paredes, porque as duas estão chamando a atenção. Então, vocês entenderam a importância do ponto focal? Eu não quero entrar no ambiente e me sentir sobrecarregada ou sentir que a minha atenção está dividida. Eu quero que a minha atenção total fique naquele espaço que chame atenção, tá? Uma coisa, então, que eu vou lhes dizer. O que chama atenção? Contraste é uma das coisas que chamam mais atenção do nosso olhar. Se você tiver uma parede preta com um móvel branco, vai chamar atenção. E isso serve, lembra que eu falei que para o macro e para o micro? Se eu tenho um quadro e eu quero, por exemplo, um quadro branco, enfim, depende do desenho, e eu coloco um contraste em volta dele, ou um contraste ali na moldura dele, eu chamo muito mais atenção para ele do que se eu continuar no neutro. Às vezes eu não quero que ele chame atenção, às vezes eu quero, tá? Então, se eu quero que chame atenção, o contraste é uma forma de chamar atenção, tá? Existem várias formas de contraste, o preto e o branco seria o máximo, né, basicamente. Mas, se você olhar um círculo cromático, tá? Pesquisa no Google, círculo cromático. Um dia, se quiserem, me avisem que eu ensino. Na verdade, estou elaborando aqui umas aulas maravilhosas aí para janeiro, mas eu não vou falar disso agora. Vamos lá. O círculo cromático tem as cores, você vai ver várias cores. As cores que são opostas, ou seja, se você vê uma cor do lado de cá, você olhar para o lado oposto, a cor do lado de cá, são cores opostas que são também mais contrastantes, tá? Então, quando a gente trabalha com contraste, a gente pode trabalhar desde o preto e branco quanto do colorido ou o que for. Então, ou seja, quando existe aquele impacto muito grande, aquela quebra muito grande, é um contraste. E isso pode ser com cor, mas isso também pode acontecer com jogo de luz e sombra. Hoje em dia tem muita gente usando aqueles acabamentos de gesso. E aquele acabamento de gesso, ele realmente forma sombras muito fortes normalmente, né? E muitas vezes até o tijolinho forma sombras. Isso também não deixa de ser um desenho e não deixa de ser um pouco contrastante, tá? Porque normalmente o gesso é branco e a parte da sombra é mais escura, né? Então isso é um jogo de contraste e é uma das formas mais usadas pra gente chamar atenção numa composição. Outra forma é brilho. Entenda-se por brilho, tanto coisas brilhantes, um dourado, de lantejoulas que brilham na lua, sei lá, vai ser muito brilhante, vai chamar muita atenção, mas muitas vezes a luz também, tá? Então o brilho, a iluminação daquele espaço também pode ser uma grande forma da gente chamar atenção para aquele espaço e a gente ter um ponto focal muito definido, tá? Outra forma, por exemplo, se for uma parede, a gente pode usar estampa. Mas eu quero falar uma coisa sobre estampa para vocês. A estampa normalmente chama atenção no macro, numa parede inteira, num sofá inteiro, numa cortina inteira. No micro, numa almofada, ela normalmente chama menos atenção do que uma cor chapada, tá? Então, um papel de parede com uma estampa de alto contraste, porque normalmente a estampa chama atenção se tiver alto contraste, tá? Então vamos supor que é uma estampa com muito contraste. No papel de parede, ela vai chamar muita atenção, mas numa almofada muitas vezes não tanto, tá? É uma coisa menor, tá? Então aqui são algumas formas que você pode usar. Cores, né? Cores, eu esqueci agora. Cores intensas.
liga a minha letra não, ela é muito linda. Cores intensas, gente. Cores fluorescentes, mas não precisa ser fluorescentes, né? Cores intensas, assim, o rosa mais puro, que não é aquele rosa queimado, é aquele rosa choque, que a gente chama de rosa choque, aquele azul royal, sabe? Muito puro, que não tem aquele tom mais acinzentado. Ele é muito vivo, ele brilha quando a luz bate, né? Ele tem um certo brilho, a luz bate nele, ele reflete. Isso também são formas de chamar a atenção e de criar um ponto focal. Então, eu já falei um pouco do macro. Quando a gente entra num ambiente, a gente tende a olhar para uma parede, a gente tende a olhar para um espaço, muitas vezes a gente tem aquele ponto focal e aí a gente se vira para aquele espaço naturalmente. E agora eu vou começar a diminuir, e eu acho que nessa parte que eu começar a falar das composições menores, vai ser o que vai começar a estralar alguns sentidos para vocês tentarem aí fazer um jogo de ponto focal nas composições de vocês. Vamos lá! Vou começar dando exemplo com sofá e almofada, tá? Vou ensinar para vocês como que a gente trabalha o ponto focal num espaço menor, que seria nas almofadas, por exemplo, de um sofá. Vou desenhar um sofazinho, bem simples aqui, como se vocês estivessem olhando de frente. Bem simples, tá? Estão olhando aqui meu sofazinho de frente, tá? Vamos supor que eu quero colocar umas almofadas. Meu sofá, ele é cinza escuro. Ou seja, se eu quiser chamar muita atenção pro que vai em cima dele, eu preciso de ter o quê? Que eu já falei pra vocês? Contraste. Contraste é o principal. Na verdade, até a cor, ela entra mais no contraste do que em outra coisa. Mas pode ser cor, pode ser várias coisas. Então, o que contrasta com cinza escuro? Branco, cores claras, né? Se é escuro, cores claras, amarelo, né? Quando eu já chego um pouco no azul, que já é uma cor que tem um tom mediano, eu já começo a diminuir o contraste desse sofá, tá? Dessa coloração, né? Mas vamos supor, ou se o meu sofá é branco, mais pro branco, o que é o alto contraste dele? Um preto, um chumbo, né? Cores escuras mesmo, vermelho, roxo, azul, que sejam mais escuras e enfim. Então, aqui tá o meu sofá. Como muita gente faz com as almofadinhas do sofá? Elas criam, por exemplo, 3 pontos separados, né? Agora vocês pensando no que eu estou falando sobre sobre o ponto focal, é interessante eu criar 3 espaços, 3 pontos de atenção separados? Não é, né? É legal eu começar a criar pontos mais unidos. Então, o que seria interessante de fazer? Vamos supor aqui, para ser mais fácil, que o meu sofá é clarinho. Então eu escolho uma almofada central, talvez, num tom bem escuro, e crio um ponto focal bem no meio dela. Pode ser interessante, não pode? Em vez de eu perder meu olhar em 3 pontos, eu tô agora virando só para um. E aí eu crio todo o resto. Lembra que eu falei que o ponto focal não chama atenção só para ele chama atenção para tudo que está em volta? Eu posso criar todo o resto, quase que uma pirâmide. Na decoração, a pirâmide é um tipo de decoração que funciona, digamos assim. A gente tem aqui, por exemplo, uma coisa mais alta no meio e coisas que vão diminuindo em volta, sabe? Então vamos supor que eu use aqui algumas almofadas. Eu posso usar uma super contrastante para que a atenção seja voltada. Posso usar outras menos contrastantes como o sofá e uma outra mediana até, tá? De uma outra cor média, ou ao contrário, essas daqui podem ser numa outra tonalidade e essa da frente fazer o contraste com o que está atrás, tá? Não necessariamente com o sofá, mas com o que está atrás. Olha só, já ficou mais interessante, né? Do que aquelas 3 perdidas, tá? Outras formas, isso daqui eu tô falando, eu tô citando, eu tô tentando mostrar um exemplo para vocês do ponto focal, tá? Mas outras coisas que podem acontecer, muitas vezes, é a gente colocar a almofada aqui nesse canto, por exemplo, um joguinho com 3, vamos supor, 3 formatos diferentes. Lembra que eu falei da pirâmide, ó?
o fundo mais alto, de repente uma redondinha aqui. E uma outra aqui nesse canto, né? Posso até vir a jogar algo mediano, aí eu não quero que chame tanta atenção. Eu vou escolher o que eu quero que chame atenção. Mas, sei lá, um paninho mediano, né? Uma manta que venha pro lado de cá, tá? Vocês conseguem perceber como é mais interessante? Eu não quero chamar atenção para os dois cantos ao mesmo tempo, ou para 3 cantos ao mesmo tempo. Eu prefiro escolher um. E nesse espaço é que eu vou fazer toda a criação de atenção desse espaço. Então aqui, né, alguns exemplos para vocês com almofadas, tá? Bem simples. Você já tem o sofá lá com essas almofadas, vocês já podem começar a reparar e jogar nisso. E reparar se às vezes suas almofadas estão chamando atenção, se elas são contrastantes, se não são. Normalmente no sofá, muitos sofás já vêm com a almofada, por exemplo, da cor dele, né? Mas na hora que a gente quer jogar umas almofadas para fazer uma composição, normalmente a gente quer que tenha algum tipo de contraste. Não precisa ser o mais contrastante do mundo, mas se a gente não tiver contraste, se as cores forem muito semelhantes, a almofada vai se perder. Ela vai ficar ali no meio como se fosse nada, tá? Então a gente pode criar, mas não em todas as peças, porque eu já vi isso muito acontecer. As pessoas às vezes têm uma decoração muito neutra, às vezes toda cinza, vai, só pra chutar. E aí ela pega uma cor tipo super contrastante com cinza, que sei lá, é o amarelo, ele tem uma decoração cinza escuro, e aí pega um amarelo que é contrastante e joga em 3 cantos daqui, joga na cortina. Olha como a gente começa a desviar a atenção para muitos pontos. Agora, se a gente quiser usar o cinza com amarelo, que pode ser lindo, a gente pode até escolher o chapadão do amarelo, né, a almofada chapada, em um canto ou outro. Mas, de um modo geral, a gente pode pegar estampas que às vezes tem cinza com amarelo. Então, a gente vai criar 3 tipos de repente 2 tipos, de almofada. A almofada que não tem esse alto contraste, que usa as mesmas cores, pode ser que você escolheu da sua paleta. Então, se você escolheu cinza e amarelo, que eu tô dando exemplo, pode ser diferentes tons de cinza com diferentes tons de amarelo, às vezes uma cor ou outra que às vezes cai ali em detalhes pequenos, para você criar a composição. Então ele conversa porque ele tem as mesmas cores, e de repente uma almofada ali que vai ser a que vai trazer aquele ponto focal toda amarela, entende? Mas não todas, não muitas, ou todas, porque isso também pode acontecer. Eu tô falando de criar com uma almofada ou outra, mas o que pode acontecer é que talvez você queira colocar muitas almofadas, e talvez você queira, aí é melhor até, você chamar atenção pro todo. Você vai lá e coloca várias almofadas assim no seu sofá, e de repente todas do fundo são amarelas e as da frente tem essa estampa. Então, mas é bom que a gente tenha os 2 tipos. A gente tem o amarelo, que vai criar o ponto focal com aquele fundo escuro que eu já falei, né? Tô dando exemplo de uma cor, mas pode ser outra cor. Então, o tom mais claro, que vai criar esse contraste, essa tensão com o fundo escuro do sofá, se o sofá for escuro. E de repente uma cinza médio com tons de amarelo pra frente. E outra também mediana mais pra frente. Então a gente cria um ponto focal, mas a gente faz um degradê para ele não ser tão impactante, entende? E não tem problema eu criar de repente isso, pôr muita almofada no meu sofá, mas o problema é se eu pôr uma amarela aqui, uma amarela aqui, uma amarela aqui, tá? Eu vou criar 3 pontos separados, eu não quero, eu quero que eles fiquem mais juntos que ele puder, tá? E isso serve pra tudo. A outra live, eu dei umas dicas para vocês combinarem objetos, né? Para vocês montarem composição de objetos para vocês. Mas aqui tá também uma coisa. Vamos supor que aqui eu tenho uma cômoda. E eu quero criar uma composição de objetos. Através do ponto focal e do que eu expliquei das almofadas para vocês, é a mesma coisa. Eu não quero criar 3 pontos separados, eu quero escolher uma coisa que vai chamar mais atenção. Então, muitas vezes pode ser, vamos supor que aqui eu tenha um vaso lindo, maravilhoso, que minha mãe me deu, antigo, grande. E eu quero colocar ele aqui no meio. Eu quero que ele chame atenção, ele tem impacto, só que ele não tem, ele é mais ou menos a cor da parede, ele não, sabe, não tá contrastando. O que eu vou fazer? Eu posso criar na parede e pintar.
A parede inteira? Pode ser. Se vamos supor que o vaso seja beijinho, clarinho, eu pinto a parede de escuro, eu já vou chamar muita atenção para esse vaso, tá? Só que outra coisa que eu posso fazer se eu não quiser pintar a parede inteira, porque é difícil, etc., é eu fazer pinturas, por exemplo, artísticas. Eu criar um fundo para esse objeto que eu quero chamar atenção. Pode ser um móvel. Sabe essas pinturas que estão usando muito, esses arcos que estão usando muito? Se eu vou lá e monto esse arco lindo e maravilhoso na minha parede, eu coloco embaixo um móvel que tanto faz, que nem é tão legal, que não é tão diferente, que não é... Pronto, eu tô chamando atenção pro espaço, mas eu não tô aproveitando aquela atenção. Agora, se eu tô ali, desenhei aquele arco e tal, e eu coloco alguma coisa contrastante com aquilo, isso faz muita diferença. Então, se eu quero chamar atenção pra cá, pra de repente esse vaso lindo e maravilhoso, mas esse vaso não faz muito contraste com a minha parede, e eu desenho esse arco, desenho um círculo, desenho alguma pintura, ou pinto a parede inteira, tudo isso vai trazer muita atenção pra cá. E aí, dos lados, eu crio outras pequenas composições. Então eu ainda estou chamando atenção para o que me importa ali, que é o que está majoritário, digamos, mas tudo que está em volta também chama. E aí eu crio outros ambientes um pouco menores ali, tá? Quais são outras formas que eu já falei esses dias? Se vocês quiserem, vocês podem voltar para assistir, que dá e funciona o ponto focal. Tapete. Lembra-se que tudo que você colocar que tiver contraste vai fazer com que a atenção seja voltada para aquele espaço. Então, se eu tenho um piso escuro e eu coloco um tapete claro, muito clarinho, eu vou criar um contraste, eu vou criar um ponto focal de atenção. Então, tudo que tiver em cima desse ponto focal vai aparecer mais, tá? Então, se eu não quiser que isso aconteça, eu vou tentar diminuir esse contraste. Ou eu não vou usar, às vezes o contraste nem é tanto, mas é um pink. Então, vai chamar atenção também. E o que é o mais importante que eu quero que vocês entendam aqui? Evitar ao máximo criar pontos focais assim dispersos em vários pontos do seu ambiente, especialmente se for alguma coisa tipo sala que já tem muita informação, tá? Normalmente a nossa sala já tem informação de vários ambientes acontecendo ao mesmo tempo, principalmente hoje em dia que elas são mais abertas, né? Antigamente muitas vezes tinha a sala de jantar num quarto, a sala de jantar no outro, enfim. Mas como hoje em dia a gente tem muita coisa acontecendo, se eu criar vários pontinhos focais dispersos no ambiente, em vez de eu criar algo impactante, eu não consigo, e interessante, eu crio muito ponto de atenção. Então, quando a gente tem muito ponto de atenção, a gente fica disperso. A gente não consegue nem dar valor ou perceber o quanto aquilo é bacana, tá? Então, o mais importante que eu quero que vocês entendam aqui de eu falar desses ambientes interessantes e maravilhosos que a gente cria através do ponto focal é pra gente evitar esses vários pontos de atenção, tá? Que a gente acaba criando muitas vezes sem querer. Quando a gente não conhece o ponto focal, é normal que a gente às vezes crie esses contrastes, essas cores impactantes e etc, porque a gente não se apega ao todo, a gente só se apega à cor que a gente vai colocar. Ah, que cor fica bom com cinza? Ah, acho que é amarelo, põe lá, sabe? E isso pode afetar nesses pontos de interesse. Então, se você quiser trabalhar com essas cores, é legal, é bacana, mas é legal que a gente tenha algo que tenha mais atenção inicialmente e que vai levar a gente. E o que a gente pode colocar naquele lugar que tem atenção? Coisas que aqueçam o nosso coração, que fazem a gente feliz. Você entra na sua casa, você vai olhar ali alguma coisa que te faz feliz, né? E você vai pensar, caramba, que legal, ainda bem que aquilo tá aqui na minha frente, aquilo me faz feliz, que bom, tô cansada, tive um dia difícil, né? Tô com essa máscara o dia inteiro, não tá bacana, e eu entrei na minha casa e eu tô feliz. Então eu acabo criando esse ponto focal e essa atenção direcionada que fica maravilhoso. É isso, é direcionar a atenção. E aí a gente pode colocar nesse espaço coisas que fazem a gente feliz, coisas que a gente ama, coisas que a gente quer que a gente preste atenção, que a gente lembre,
sabe? E não é que a gente não vá chamar a atenção do resto, ou que a gente não vai cuidar do resto, a gente só vai cuidar do ponto focal, não é isso. A gente pode ter, tem pessoas que têm muita cor e muita estampa acontecendo, mas quanto mais informação a gente coloca, mais importante o ponto focal fica, tá? Mas a gente não quer chamar, a gente quer que mesmo que tenha muita cor, exista algo que vai chamar mais atenção pra gente olhar. É mais importante do que aprender a combinar cor, do que é a gente entender isso. A gente não quer criar muitos pontos espaçados, a gente quer que nosso olhar busque um ponto. Então quando você entrar na sua casa, se você não souber que ponto é esse, ou pode ser que você não tenha nenhum, e tudo bem, porque às vezes a gente não tem nenhum mesmo, nada demais. Na minha casa eu não crio muito ponto focal específico, ou você tá criando muitos, e às vezes você vai olhar e falar, a almofada me chama atenção, não, mas quer saber, foi a cadeira, não, acho que foi a cortina, não, foi o... E você não sabe dizer, e aí você tá criando muitos pontos focais ali. Então a gente, vou jogar então minha cadeira fora? Não! O que você pode fazer? Eu acabei de falar, qual seria uma boa solução, por exemplo, se você comprou uma cadeira que está chamando muita atenção e você descobriu que você está criando muitos pontos dispersos ali. Você pode comprar, de repente, uma manta para colocar na sua cadeira, que diminua o contraste, que faça um degradê, tá? Que faça com que as coisas caminhem assim mais de mão dada. Tá? Porque quando a gente tem um degradê, quando a gente tem tons que vão assim sobre tom, por exemplo, ele não impacta de uma vez. Ele vai, ele pode chamar atenção, mas não é de uma vez. É como se você subisse uma escada, em vez de você ter que pular direto pro último andar, tá? Então eu acho que assim, dessa aula toda, eu espero que vocês tenham começado assim a pensar no ponto focal, a entender um pouco ele no seu ambiente, nos seus objetos, tá? E eu vou até falar uma outra coisa que veio na minha cabeça. Eu vou dar um último exemplo, porque me perguntaram esses dias de quadro. Quando a gente tem um quadro grande e outros quadros pequenos, a gente normalmente usa o quadro grande mais central, porque ele vai criar um ponto focal, porque ele já é maior. O tamanho também cria ponto focal, né? Se a gente tem uma coisa muito grande, normalmente a gente tende a olhar para aquilo mais do que para as coisas pequenas. Então, aquele quadro já vai me chamar a atenção, né? Tá. Se for um quadro já chamativo, ele já é grande, então ele já tem um ponto. Eu posso querer que ele não chame tanta atenção quanto os outros, se ele for um quadro que às vezes tem uma moldura que não tem tanto contraste, ou ele mesmo não tem cores tão contrastantes, ou eu posso entender que ele vai ser o ator principal da minha composição. É um pouco isso, é achar quem vai ser o ator principal. Não significa que os coadjuvantes não sejam importantes, ou até os figurantes não sejam importantes. Eles estão ali porque eles precisam contar uma história. Pensa nisso, assiste uma série, né? O que seria do ator principal se não tivesse o amigo dele, sei lá, que é o coadjuvante, ou se também não tivesse as pessoas que estão andando na rua e fazendo aquilo acontecer com naturalidade? Quando a gente fala da composição, isso também funciona. Normalmente a gente escolhe quem vai ser ali da cada composição o ator principal, mas não significa que ele precise trabalhar sozinho. Todo o resto vai trabalhar com ele. Né? Não é porque um faz o gol ali no futebol que os outros não vão ajudar ele a passar a bola e seguir adiante, tá? Então quando a gente escolhe, por exemplo, um quadro grande no centro, ele vai chamar mais atenção, ele é como se fosse ali o nosso atacante ou o nosso ator principal. Mas aí a gente vai criar outros quadros. Naturalmente eles vão chamar menos atenção porque eles são menores, né? E a gente pode criar eles em volta. Lembra que eu falei que a gente costuma, que a composição meio que em pirâmide era boa? Essa também é, quando a gente fala de quadro principalmente, tá? Às vezes a gente coloca assim, depende do que tá embaixo, mas vamos supor, às vezes a gente coloca meio que nesse formato assim, né? Que parece até ali, ó, a bandeira do Brasil. Enfim, então tem o ponto de atenção e eu tenho os outros em volta. O que eu não posso muito é tentar criar pontos muito assim, separados de atenção. Eu vou sempre tentar puxar atenção para o meu coadjuvante, para o meu ator principal, eu já me confundi, e deixar o resto trabalhar. Normalmente o resto que está em volta ali daquela composição, ele quer trabalhar junto, ele quer valorizar aquele ator principal, aquela peça que a gente escolheu para ser o ator principal. Tá? Às vezes é o nosso sofá, às vezes é um móvel, às vezes é um quadro incrível que a gente tem, às vezes, enfim,
É uma parede de tijolinho que você vai criar. E tudo que você vai criar em volta ali, você não quer criar uma parede, você não quer lá gastar dinheiro, gastar tempo, colocar uma parede toda, vamos supor, de tijolinhos linda, maravilhosa, e criar toda a sua sala em outro lado, né? Que ela fica ali esquecida, tá? Pode existir em alguns momentos ou isso acontecer? Até pode. Eu até gosto às vezes que eu brinco que é o fator surpresa, que a gente não esperar ver e de repente a gente vira e tá acontecendo ali alguma coisa bacana. Mas a princípio, num primeiro momento, o que a gente quer é ter certeza de que a gente não tá criando muitos pontos que chamem a atenção do nosso olhar da nossa casa de formas separadas, de forma dispersa. Que a gente, em vez de focar naquele negócio que chama atenção, numa coisa bacana, a gente tá olhando para muita coisa ao mesmo tempo, tá? Deu para entender? Qualquer dúvida, vocês escrevam. Não precisa escrever só aqui. Eu sei que às vezes não dá para ficar até o fim, ou queria perguntar, não deu, mas volta no vídeo e me pergunta, porque sempre que dá, eu faço questão de responder, ou até de depois gravar um vídeo ou fazer alguma coisa para vocês, tá? Então, gente, essa foi a aula de composição de ambientes incríveis com ponto focal. Agora vem o desafio da aula. Eu quero que vocês criem, mesmo que numa composição pequena, só assiste a outra aula que eu ensinei sobre os objetos, sobre a composição de objetos, que vocês vão entender um pouco algumas dicas pra gente criar ali uns espaços. E aí crie, eu já dei ali ó, o desafio naquela, pra gente criar as composições dos objetos de decoração através das dicas que eu dei lá, e agora você pode adicionar o ponto focal e pode criar algum ponto focal que nem eu ensinei aqui, tá? E aí eu quero ver, né? Vocês me marcam, me chamam, perguntam a minha opinião que eu vou lá comentar, tá? Um grande beijo, uma boa noite pra vocês, até a próxima!